gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fome Conexões da Saúde. Eu sou a Emily Gabriele e hoje estamos aqui para aproveitar o Maio Roxo, mês destinado a informar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Olá a todos, eu sou a Ágata e dia 19 de maio nós comemoramos o Dia das Doenças Inflamatórias Intestinais. Como nós sabemos, são doenças crônicas que afetam muito a qualidade de vida das pessoas e com o tratamento adequado nós podemos ajudar nesse bem-estar. E hoje, para compor a nossa mesa, temos um convidado muito especial, o Dr. José Dailio, gastroenterologista e diretor médico da Gastroclínica. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco nesse dia. E para começar, nós gostaríamos já de perguntar para o senhor quais são os principais sintomas que essas pessoas apresentam. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar a FAME, Conexões da Saúde, a 93 FM, por essa iniciativa. É um tema extremamente importante e pouco falado, as doenças inflamatórias intestinais. Muitas pessoas não sabem o que são, não conhecem os sinais e sintomas, são sintomas muitas vezes corriqueiros, no nosso dia a dia e que têm aí vários diagnósticos diferenciais, entre eles as faladas doenças inflamatórias intestinais. As duas principais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, os sintomas, se eu pegar as duas doenças, os sintomas principais que as duas têm muito em comum são dor abdominal, diarreia e fadiga. Vejam, sintomas extremamente comuns. É claro que a diarreia aqui é uma diarreia crônica, uma diarreia com mais de 21 dias, uma diarreia persistente que deve ser investigada de uma forma mais acurada. Mas cada uma tem sua particularidade, A doença de Crohn, por exemplo, a dor é o fator mais importante aí, o sinal e sintoma mais importante. Essa dor normalmente é no quadrante inferior direito do abdômen, com maior frequência. Eu tenho mais frequentemente anemia associada, posso ter febre nos quadros mais graves, e essa doença de Crohn, ela afeta muito mais o canal anal, as chamadas doenças orificiais, como fístulas, abscessos, A retocolite já caminha muito para diarreia com sangue, aquele paciente que tem muito sangue nas fezes, muco, vontade de evacuar o tempo todo e ele chega no banheiro, não tem nada, a gente chama isso de tenesmo, A urgência evacuatória, que é aquela vontade de evacuar de maneira explosiva e rápida, que ele corre ao banheiro, E são pacientes que começam a emagrecer, Com o passar do tempo, com a evolução da doença, eles começam a perder peso também, vindo por cima aí uma anemia. Então, são sinais e sintomas de maneira geral, frequente, com diagnósticos diferenciais, em que a doença inflamatória intestinal deve ser um diagnóstico diferencial, principalmente naquela faixa etária mais prevalente, que vai ali dos 15 aos 40 anos, no primeiro pico, e um segundo pico a partir dos 60 anos. Sabemos que essas doenças, a causa dela é multifatorial. Como que a genética e os hábitos de vida vão influenciar no desenvolvimento dela? Boa pergunta, Gabriela. A genética, ela vem sendo estudada já há muito tempo, A gente realmente não tem uma causa única e precisa para as doenças inflamatórias intestinais. Então, a genética, ela é um ponto importantíssimo, Estudos gênicos já identificaram mais de 240 variações genéticas associadas ao risco da doença inflamatória intestinal, Então, não tem dúvida que a genética tem um papel importante. Inclusive, na doença de Crohn, parentes de primeiro grau têm um risco muito maior que a população normal, daqueles afetados. Porém, a genética não consegue explicar tudo. E aí é que entram os fatores ambientais, Os estudos mostraram que fatores como a dieta, por exemplo, uma dieta mais ocidental, com mais gordura, com multiprocessados, com refrigerantes, aumenta o risco. Em contrapartida, a dieta do Mediterrâneo, baseada em fibra, frutas, amêndoas, castanhas, óleos, peixes, o ômega 3, ele diminui o risco primário para essas doenças, Ainda como fator de vida importante, o exercício físico. Cada vez mais o exercício físico entra nos estudos como prevenção de doenças, E na doença inflamatória intestinal não é diferente. A obesidade aumenta o risco, enquanto o exercício físico regular, frequente, diminui esse risco, Na doença de Crohn, por exemplo, um fator de risco que é bem marcante é o tabagismo. Então, ele aumenta esse risco. E, diferente do que a gente pensava até pouco tempo atrás, o tabagismo não protege
de maneira sustentada contra a retocolite ulcerativa. Acreditava-se que o paciente permanecia estável quando ele tinha o hábito do tabagismo na retocolite ulcerativa, mas os estudos atuais mostram que não. Então, que realmente não vale a pena esse hábito do tabagismo para nenhum motivo, né? Ainda em relação aos hábitos de vida, as deficiências, como deficiência de vitamina D, pode estar relacionado com um cofator também associado. Então, veja, aquele paciente que quer se prevenir, mesmo não tendo um fator de risco genético, como um familiar de primeiro grau, deve manter uma vida saudável, né? Manter-se dentro do peso, fazendo exercícios físicos, com uma dieta mais natural, com fibras, frutas, verduras, castanhas, peixes, não consumir refrigerantes, principalmente em excesso, né? Não ter o hábito do tabagismo. Isso mostrou que a gente faz tanto uma profilaxia primária, quanto a gente consegue depois fazer uma manutenção se o paciente já é doente. Em relação, então, ao diagnóstico dessa doença, quais que são os principais exames que o senhor recomendaria? É. Então, de novo, a doença inflamatória intestinal não é fácil, né? Ela precisa aí de um conjunto de fatores diagnósticos para que eu realmente caminhe para esse lado. Existem diagnósticos diferenciais aí, principalmente no início das manifestações, quando o paciente começa com um quadro agudo ali e vai evoluir para uma diarreia persistente ou crônica, eu tenho que fazer diagnósticos diferenciais outros, com intolerâncias alimentares, com outras colites, com até doenças infecciosas, como Clostridium difficile. Então, o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, primeiro, ele exige a clínica, né? O médico ele precisa de ter como base a clínica, os sinais, os sintomas, como o paciente está evoluindo, a epidemiologia. Então, uma boa conversa, perder tempo, né, que eu chamo isso, no consultório é o mais importante, porque nós estamos ganhando ali na frente. Né? Fundamental essa relação médico-paciente, porque se for uma doença inflamatória intestinal, essa relação tem que estar estreitada, porque é preciso ter uma confiança mútua aí para que a doença evolua de uma maneira mais tranquila. Segundo, aí começam a entrar os exames laboratoriais. Eu preciso de ver se eu tenho critérios inflamatórios. Então, entra o PCR, por exemplo, que é completamente inespecífico, mas que é muito sensível para a inflamação. Entra o hemograma, a ferritina, são os marcadores aí sanguíneos de inflamação aguda, de anemia. Posteriormente, a gente coloca os biomarcadores fecais, e aí a calprotectina, ela é um marcador muito importante no dia a dia de quem lida com doença inflamatória intestinal, tanto para ajudar como um screening, mas a função dela melhor é para o controle. Então, aquele paciente que já tem o diagnóstico, aquele paciente que você tratou, ele estava com a calprotectina alterada e ele baixa a calprotectina, você pode acompanhar de uma maneira indireta, através de um exame de fezes, a atividade da doença. Então, é importante, né, que a gente considere ele. E aí começam a entrar os exames mais específicos, em que o principal é o exame endoscópico, que é a colonoscopia. Por quê? Porque eu preciso de biopsiar. Eu tenho que ter tecido, eu tenho que avaliar. A imagem endoscópica é muito importante. Existe um padrão dessas doenças que é muito frequente. Por exemplo, doença de Crohn, o lugar mais comum é o ilho terminal, né? Então, eu preciso chegar com o colonoscópio até o ilho terminal. E existe um padrão de úlceras, que são úlceras salteadas, poupando certa parte do ilho terminal. A gente chama de padrão encalçamento, né? Por outro lado, a retocolite ulcerativa, o nome diz retocolite. Ela pega o reto e pega o cólon. É uma doença que, na maioria das vezes, uma vez que ela iniciou, ela se estende, né? E aí depende muito da gravidade da doença, ela pode pegar só o reto sigmoide, o reto e o cólon todo. Então, a gente tem alterações endoscópicas que fazem a gente sugerir um diagnóstico ou outro diagnóstico. Por fim, se o paciente tem um risco muito grande a esse exame endoscópico, que é raro, raríssimo isso, né? A gente pode abrir mão tanto no diagnóstico quanto no controle dos exames radiológicos. E aí a modernidade, com a inteligência artificial, com as novas máquinas de tomografia e ressonância, a gente consegue avaliar a parede desse intestino delgado, a parede do colo e ver a inflamação. Então a gente consegue ter indiretamente sinais inflamatórios, através, por exemplo, da enterotomografia ou da enteroressonância. Então vejam que eu tenho um arsenal bom. Basta eu ter um organograma na cabeça e seguir esse organograma. Eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa importante. É o outro lado, é o superdiagnóstico da doença inflamatória intestinal. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O tratamento da doença inflamatória intestinal, apesar de ter um tratamento muito seguro, ele exige medicações que vão mexer com o meu
a minha resposta imunológica. Então eu preciso tomar um certo cuidado e realmente diagnosticar de maneira precisa, né. E algumas vezes a gente encontra pacientes que têm um diagnóstico de doença inflamatória intestinal e que não é, né. Então, este cuidado em fechar bem um diagnóstico para um tratamento, ele é fundamental. O senhor falou um pouco aí sobre o diagnóstico precoce. Por que, assim, ele seria importante e como ele vai influenciar no tratamento dessas pessoas que têm as doenças inflamatórias intestinais? Sim, esse diagnóstico precoce ele é muito importante, principalmente na doença de Crohn, né. Por que que eu falo doença de Crohn? Porque ela é uma doença progressiva e que muitas vezes ela vai causar complicações, eh, estruturais, né. A doença de Crohn, ela acomete toda a parede do órgão, por exemplo, o lírio terminal, e dependendo da gravidade da doença e do tempo de doença, a doença de Crohn, ela pode causar fístulas, estenoses, que vão exigir cirurgias, né. Ela pode causar lesões deformativas no canal anal, abscessos, fístulas. Por outro lado, a retocolite ulcerativa, a gente sabe que dependendo da extensão e da gravidade dela, com o passar do tempo, ela aumenta a chance do câncer de intestino, do câncer de cólon. Então, esses pacientes, quanto mais precocemente eu diagnosticar, quanto mais rápido eu tirar a inflamação deles, menor será essa consequência, tanto das complicações quanto da qualidade de vida, né. Um paciente que demora muito a entrar em remissão, ele tem uma qualidade de vida piorada, né. Uma qualidade de vida não só física, mas psicossocial, financeira, né. Essa é uma doença que ela modifica, ela tem uma morbidade muito grande quando não controlada e quando não tratada, tá. Então o diagnóstico diferencial descartado deve ser feito e o diagnóstico preciso, quanto mais rápido, melhor vai ser. Primeiro, para a gente não ter as alterações estruturais que são permanentes. Segundo, para que eu tenha uma melhor resposta. Quanto antes eu começar a medicação, melhor vai ser a resposta desse paciente. Agora também falando sobre um pouquinho o impacto mesmo que essas pessoas, que não é fácil, né? O impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Qual que é a orientação que o senhor daria para elas? Isso é uma coisa muito importante, sabe, Agatha? A gente, vê a doença como uma inflamação, mas ela é um todo, né. Essas doenças inflamatórias intestinais, ela comete a pessoa de maneira global. Primeiro, do ponto de vista sistêmico, né, são doenças que podem dar inclusive manifestações extraintestinais, como artrite, artralgia, inflamações oculares, inflamações hepáticas. Então a gente tem, manifestações que muitas vezes não estão só localizadas. A qualidade de vida ela é muito piorada quando não tratado, né. Então, o paciente primeiro você imagina um paciente com dor, um paciente anêmico, um paciente com baixa de apetite, um paciente que não tem segurança em sair de casa, porque a qualquer hora ele pode ter que ir ao banheiro, né, e muitas vezes você não tem esse local para ele. Então, você começa a ter um problema não só na saúde, você começa a ter um problema, do físico, mas sim do mental, né. Os distúrbios psicossociais, eles começam a vir, esses pacientes começam a ter isolamento, eles começam a ser isolados, eles começam a ter problemas de falta ao trabalho, de falta na escola, a produção começa a cair, a autoestima começa a diminuir, né. Esses pacientes começam a ter distúrbios nutricionais, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que começar a abordar desde o início, que é muito fácil esse paciente cair em desnutrição. E desnutrição não tem nada a ver com peso, com corpo, né. Então, as deficiências nutricionais de albumina, de vitaminas, de minerais, elas são muito importantes nesse caso. Vejam que então, que a perda desse paciente não é só física, né, a perda é mental, a perda é social, a perda ela é inclusive financeira, porque ele se torna menos produtivo enquanto a doença está ativa. Mas, eu posso dizer que com muita tranquilidade que quando esse paciente é tratado, quando esse paciente entra em remissão, ele tem toda a possibilidade de voltar a uma vida completamente normal. Ele consegue frequentar o trabalho, a escola, a vida social, ele consegue ter alimentação normal, praticar esportes, fazer tudo completamente normal, desde que ele tenha essa fidelidade ao tratamento e busque essa
compartilhar com outros profissionais, né? O tratamento é multidisciplinar, não é só o gastroenterologista, não é só o endoscopista, ele entra a nutrição, entra o psicólogo, às vezes o psiquiatra, o preparador físico. Então, a gente tem que ter um olhar aí multidisciplinar para essa doença e a vida volta a ser normal, né? Então, a esperança que eu dou é em relação ao que vem, já é a realidade, o que vem por aí em relação às novas expectativas de tratamento e de controle dessa doença, né? Sobre essas questões aí, puxando um pouquinho para o que o senhor falou dessas novas expectativas e da tecnologia também, quais são os últimos avanços relacionados a essa doença, de tratamento, diagnóstico, as últimas notícias assim que o senhor Sim, tem pra é. gente? Em relação ao diagnóstico, novos exames, eles vêm surgindo principalmente com o amadurecimento da tecnologia endoscópica e radiológica. Então, entra, por exemplo, agora a inteligência artificial e ela sendo associada aos nossos aparelhos. A qualidade de exame dos nossos aparelhos hoje endoscópicos é muito maior. A gente consegue fazer definição de mucosa, chegar a lugares que antes a gente não chegava, por exemplo, como a enteroscopia, a cápsula endoscópica, né? Que é um comprimidinho, que é uma câmera que tira ali 6 a 10 fotos por segundo do intestino delgado, aonde o aparelho muitas vezes não consegue chegar, ela filma e manda essas imagens para a gente. Isso já tem algum tempo, isso vem sendo aprimorado. Em relação ao tratamento, talvez seja uma das áreas da gastroenterologia que mais recebe investimento e pesquisa, né? São as novas moléculas, né? Nós tivemos um grande avanço com os medicamentos biológicos, é claro que não é para todo mundo, porque as doenças, elas precisam de remédios compatíveis com a gravidade. Então, eu não vou usar um biológico numa doença leve, por exemplo, né? A gente consegue é, controlar uma retocolite ulcerativa leve, muitas vezes com os derivados 5-ASA, como a mesalazina, e aí nós vamos subindo o degrau, passando por imunossupressores como a azatioprina e chegando até os biológicos, que são realmente os medicamentos que mudaram a história natural das doenças graves, das doenças que não respondiam aos primeiros medicamentos. E aí é que tem a maioria das pesquisas são em relação a essas moléculas, né? A gente tinha lá atrás, ainda tem, a gente usa com muita frequência os anti-TNF, que foram os primeiros biológicos, e hoje a gente tem outras moléculas, né? O anti-interleucina 23, o anti-JAK seletivo. Então, os medicamentos com pequenas moléculas e os biológicos mais modernos, que inclusive tratam aqueles pacientes refratários aos primeiros biológicos. Por que isso é importante? Porque a gente percebeu que essa medicação, nesses casos graves, queriam evoluir para a estenose, que é o estreitamento do intestino, que iam evoluir para cirurgias de maneira repetitiva, né, levando à mutilação desses pacientes. Esses medicamentos mudaram a história natural. Os outros medicamentos até então não tinham mudado isso, né? Então eles conseguiram fazer com que esses pacientes não evoluam para casos mais graves que precisam de cirurgia. Em relação a outras doenças, muitas vezes a cirurgia ela é a correção final, né? Você tem ali uma vesícula inflamada cheia de pedra, você tira a vesícula, acabou, não vai mais. Mas na doença de Crohn, quando você tira o segmento e faz ali a ligação, a anastomose, se você não fizer nada, não der tratamento, em 1 ano no máximo a doença volta naquele lugar onde você fez a anastomose, onde você fez a ligação. Então, é uma doença que, se você deixar, você vai tirando pedaço por pedaço até o paciente ficar sem intestino, né? E o intestino delgado ele é extremamente importante para a nossa nutrição e para a vida. Você não consegue viver sem ele, né? Tirando muito, você fica com síndrome do intestino curto, que é uma doença, o paciente tem diarreia o tempo todo, é desnutrido, com um óbito muito grande. Então, veja que os medicamentos eles evoluíram muito. Eu costumo dizer que muitas vezes a ansiedade do paciente é o seguinte: mas eu não vou tomar um remédio que vai me curar completamente? Essa resposta nós não temos ainda. Os medicamentos eles controlam e controlam para uma vida muito boa. Posso falar que alguns pacientes, nós não temos ainda quais fatores são determinantes para isso, mas alguns pacientes, interessante que eles melhoram. E aí, se você para a medicação, o paciente não volta, ou pelo menos fica muito tempo sem ter. Claro que essa conduta é uma conduta rara de ser feita, né? Principalmente naqueles pacientes com doença grave, ela não deve ser feita. Em pacientes com doenças muito leves, que você tem uma presença do paciente ali, você está muito próximo dele, ele confia em você e você tem acesso a ele com facilidade e ele a você, você pode combinar essas variações aí da evolução do tratamento. E aí é a outra evolução. Sabe, Gabriela? É a evolução de personalização do tratamento, né? Eu vou tratar o alvo. Então, cada paciente, apesar de eu ter guidelines, de eu ter recomendações, cada paciente é um.
Cada paciente exige um tratamento específico e isso é fundamental para que haja uma resolução do quadro. Foi um prazer recebê-lo hoje no nosso podcast com informações tão enriquecedoras e tão importantes para a população. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, um aviso importante para deixar aí para a nossa comunidade? Bom, eu que agradeço, né? É sempre bom a gente compartilhar informações importantes para todas as pessoas, para a comunidade, né? Parabenizar de novo a Rádio 93, parabenizar a FAME por essa iniciativa. É, Essas informações, elas são importantes porque muitas pessoas que estão tendo sintomas que acham que são sintomas funcionais, né, que são sintomas ligados ao estresse, muitas vezes você tem uma doença orgânica que precisa ser tratada. Então, se o paciente tem doença já numa evolução mais persistente, mais crônica, doenças consumptivas que fazem você emagrecer, que fazem você ter anemia, converse com seu médico, né? Ele deve ser uma pessoa de sua confiança. Então, coloque os sinais e sintomas. O máximo que vai acontecer é você descartar o diagnóstico. Isso é importante, né? A outra mensagem é que a doença inflamatória intestinal tem controle e um bom controle e as pessoas conseguem ter uma vida normal. Isso é o mais importante. Por fim, também eu gostaria de perguntar só um pouquinho sobre a relação da SIBO com as doenças inflamatórias intestinais, que nós estamos vendo que está muito pertinente nas redes sociais. Isso. Atualmente, a síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal, né, chamada de SIBO, ela vem sofrendo aí atenção especial, né? É interessante que o paciente ele faz uma disbiose. Então, essa disbiose tem vários motivos, tá? A começar pelo uso frequente de antibiótico, e que lá na doença inflamatória intestinal, eu não falei, mas é um fator de risco para a doença de Crohn, o uso de antibiótico de maneira corriqueira e muitas vezes necessário na infância. Então já começa aí a relação, né? Existe uma tendência maior desse paciente como fator de risco a desenvolver doença inflamatória intestinal. Mas como nós falamos, isso é multifatorial. Na SIBO, não só o uso de antibiótico pode fazer essa disbiose, essa alteração da flora, né? A gente tem alimentação como um fator importante. Então, alimentos chamados de pró-inflamatórios ou que vão aumentar aí certas substâncias no tubo digestivo fazem com que essa microbiota ela mude. E essa microbiota é extremamente importante para o nosso bom funcionamento, principalmente da saúde do tubo digestivo. Como os medicamentos da doença inflamatória intestinal, os medicamentos, os probióticos, os pré-bióticos, os simbióticos, eles estão sendo estudados de maneira fervorosa atualmente, né? Nós buscamos hoje tentar analisar cepas e quantidades que vão ajudar em determinadas doenças, né? O exercício físico, por exemplo, ele ajuda na síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal também. Então veja que os fatores do dia a dia, eles conseguem nos ajudar nesse controle aí. Mas um dado importante que eu quero falar é que a síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal, ela não surge sozinha. Então, muitas vezes a gente vê um tratamento para ela com o uso de um antibiótico para diminuir o número de bactérias, mas por que aconteceu aquela síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal? E aí é que entram doenças, né, orgânicas, como a doença celíaca, a intolerância à lactose, né, a intolerância à histamina, as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn. Então eu preciso depois de um diagnóstico de SIBO, de procurar a causa. Por que está acontecendo aquilo? Né? Foi o uso de antibiótico? O que fez aquela disbiose? A mesma coisa é numa anemia, por exemplo. A gente vê muitas vezes o paciente tomando sulfato ferroso. Ótimo, você pode tomar, você pode repor. Mas o que causou a anemia? Muito raramente, atualmente, a gente tem uma anemia por deficiência de ferro alimentar. As pessoas têm acesso a alimentos que são enriquecidos com ferro. Então, não é isso que está causando anemia, né? Será que é uma perda? Eu costumo comparar isso a uma caixa de água. Você tem o corpo, que é a caixa de água, o seu sangue é a água, o sulfato ferroso é a torneira. Adianta você abrir a torneira se tem um buraco na caixa de água? Não. Então você tem que procurar. Então a SIBO ela está relacionada a isso. Ela é muito frequente, ela dá sintomas como distensão abdominal, ela dá sintomas como náuseas, um incômodo, desconforto do abdômen, né? E ela tem diagnósticos diferenciais também, como uma síndrome do intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal e muitas vezes tem uma doença de base,
que eu devo procurar, né? Então, a mensagem que eu deixo é que a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, ela deve tratar, é claro, mas ela deve procurar por que que aconteceu aquilo, isso é importante. E, de novo, os hábitos bons de vida, né? Os hábitos como alimentação, exercício, né? Alimentos saudáveis, eles ajudam a manter essa boa saúde do tubo digestivo. Gostaria de agradecer ao senhor por abrilhantar o nosso episódio com informações tão enriquecedoras. Foi um prazer tê-lo com a gente nesse dia de hoje. E gostaria também de perguntar se o senhor tem mais algo para acrescentar, um aviso para a comunidade, ou algum lembrete aí. Sim, de novo, né, eu queria agradecer a 93, né, a FAME por essa iniciativa. É muito bom quando a gente consegue falar de sinais e sintomas que são extremamente frequentes, dando aí um outro olhar de uma doença inflamatória intestinal, por exemplo. Então, o conselho que eu daria é a prevenção primária deve ser feita com qualidade de vida, com boa alimentação, evitando alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Colocando na nossa dieta alimentos mais naturais, como fibra, verdura, frutas, castanhas, né? A chamada dieta do Mediterrâneo. Os exercícios físicos, né? Cada vez mais frequentes. E aí eu posso ter exercício musculação, caminhada, bicicleta, tanto faz, tanto o aeróbico quanto o isométrico são exercícios muito bons para a saúde, né? Os hábitos de fumar e o excesso de álcool devem ser evitados, né? Porque trazem mal à saúde. Quer dizer, uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida estão associadas. Os sinais e sintomas, quando frequentes, independente do que seja, não deve ser menosprezado, principalmente quando eles são crônicos e trazem sinais consumptivos de emagrecimento, de cansaço, de fadiga. Então consulte seu médico, converse com ele sobre isso, né? Dê a ele a chance de dar um diagnóstico, né? Quando possível, ou de descartar um diagnóstico, é melhor ainda, né? Então, esses sinais não devem ser menosprezados no nosso dia a dia. E, doutor, tem alguma rede social que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Então, nas nossas redes sociais, né, da Gastroclínica Barbacena ou Dairel Andrade, né, frequentemente nós estamos dando dicas sobre a saúde do tubo digestivo. Quem quiser compartilhar, nós estamos lá tanto no Instagram quanto no Facebook. Novamente, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso podcast e também gostaria de agradecer a presença para você que está aí em casa nos assistindo. Aproveitando já para fazer um pedido muito especial. Se você se identificou com alguma causa ou então conhece alguém que também você pode ajudar, compartilhe esse podcast para ele. E também aproveita nos seguindo nas redes sociais, Fame Conexões da Saúde. Até a próxima!